Fala rapaziada, firmeza, como é que vocês estão? Tranquilos? Aqui quem fala com vocês é o Juan. E hoje, rapaziada, trago aqui pra vocês por que pessoas burras se acham inteligentes. Do canal Ciência Todo Dia, né? Então vamos dar uma olhada nessa pedrada aí. Qualidade aqui. Vamos colocar 1080p, já tá, né? Já tinha colocado. Opa, pera aí que eu cliquei errado. E vamos dar uma olhada na pedrada aqui com o Ciência Todo Dia traz pra gente aí. Eu esqueci o nome dele, cara. Enfim, play. No dia 6 de janeiro de 1995, dois ladrões invadiram um banco em Pittsburgh, nos Estados Unidos. O assalto aconteceu em plena luz do dia, mas os criminosos não usaram máscaras nem qualquer tipo de disfarce. Ao invés disso, para não serem identificados pelas câmeras de segurança, eles apostaram numa técnica bem inusitada. Os dois bandidos... Como é que eu vou dizer isso agora? Eles esfregaram limonada no rosto. É isso. É literalmente isso. Oxi. Eles passaram um suco de limão na própria cara, acreditando que isso tornaria impossível a identificação da imagem deles no circuito interno do banco. Isso porque antigamente o limão era utilizado como uma espécie de tinta invisível em cartas escritas à mão. E aí um dos assaltantes teve essa ideia brilhante. Ele fez um teste usando uma câmera Polaroid e de fato ele não conseguiu se ver. Mas isso provavelmente aconteceu porque a câmera estava com defeito ou porque ele apontou a lente na direção errada. Acontece que os assaltantes eram tão autoconfiantes na própria inteligência que eles sequer desconfiavam que aquela ideia genial podia dar errado. Mas obviamente, deu errado. Eles foram presos pouco tempo depois. Mas a estupidez deles não foi em vão. No fim das contas, o caso serviu para chamar a atenção do professor de psicologia social da Universidade Cornell, nos Estados Unidos, David Dunning. Ao ler uma notícia sobre esse assalto, Dunning percebeu que os bandidos eram não apenas estúpidos para roubar um banco daquela forma, mas também estúpidos... Eu tô tentando... Eu tô quieto aqui, eu tô tentando racionalizar aqui sobre isso daí. E, porra, na moral, será que a burrice também é nesse nível assim também? Se bem que tem coisa até pior. Mas, caralho, mano. É porque eu tô pensando que não, mas é porque eu tô pensando com a... Se pegar com as câmeras que a gente tem hoje em dia, porra, limão na cara, pelo amor de Deus, né? Faça-me um favor. Mas eu tô pensando como é que funcionava a câmera naquela época lá, tá ligado? Né? Mas assim, eu acho que mesmo com a câmera daquela época lá, aquelas câmeras de 95, 95 Polaroid, né? Pô, Polaroid dá pra ver também. Ah, o que eu tô querendo enganar, né? Não é pra você ficar pensando tanto não, porra. Não dá, é burrice mesmo, tá ligado? Eu tô tentando pensar numa lógica aqui, mas, pô, caralho, limão na cara, velho. Porra, isso não fica coçando, sei lá, dá uma irritação, nada não, velho. Uma ardência no olho. Pô, passar limão no rosto, velho. Caralho, velho. Que merda, velho. Quero passar limão na cara, porra, agora eu sou invisível. Parece o Drax, né? Ah, mano, faça-me um favor, velho. Os bandidos eram não apenas estúpidos para roubar um banco daquela forma, estupidez mas também mesmo. estúpidos o suficiente para não se darem conta da própria estupidez. Ou seja, ele teve um estalo e se deu conta de que quando uma pessoa é muito ignorante, ela é ignorante, inclusive sobre o fato de ser ignorante. E a partir desse insight, o professor Dunning convidou seu aluno Justin Kruger para fazer uma pesquisa em conjunto. A ideia era entender até que ponto a falta de inteligência de uma pessoa impede que ela descubra, para não falar de outro jeito, que ela é burra. E o estudo publicado em 1999 chegou à seguinte conclusão: quando pessoas são incompetentes nas estratégias que elas adotam para alcançar o sucesso, elas sofrem de um fardo duplo. Elas não apenas chegam a conclusões erradas ou fazem escolhas ruins, mas essa incompetência também tira delas a habilidade de perceber isso. Elas ficam com a impressão errada de que estão fazendo a coisa certa. E em homenagem aos dois pesquisadores, esse fenômeno ganhou o nome de efeito Dunning-Kruger, que vocês provavelmente já ouviram falar. E em resumo, a ideia desse efeito é que a estupidez acaba cegando as pessoas estúpidas a ponto de elas acreditarem que são inteligentes. Curiosamente, mais de um século antes desse efeito ser descrito, o biólogo Charles Darwin já havia até escrito uma frase que traduz bem essa ideia. A ignorância gera confiança com mais frequência do que o conhecimento. E é bem por aí mesmo. Existe inclusive um gráfico que ajuda a gente a entender como que esse efeito afeta a nossa aprendizagem. Só antes de mostrar o gráfico, se você for mesmo uma pessoa inteligente, você está sempre em busca de melhorar as coisas. Hoje em dia eu vou pular, velho. Antigamente eu não pulava não, mas vamos... De volta ao vídeo. Agora sim, eu quero que vocês olhem esse gráfico que explica como funciona o efeito Dunning-Kruger.
O eixo horizontal representa o quanto a gente realmente sabe sobre um determinado assunto. Já o eixo vertical é a nossa confiança, ou o quanto que a gente acha que sabe sobre um determinado assunto. Eu quero que vocês observem que no início a gente não sabe de nada. E por isso a nossa percepção é exatamente essa, a de que a gente não faz ideia sobre aquele assunto. Mas assim que a gente começa a aprender alguma coisa, a gente passa a ter uma percepção acelerada de que agora a gente já entende tudo sobre aquele tema. De um jeito extremamente rápido, parece que o nosso cérebro faz puff, e a gente pensa, agora eu sou um gênio, eu já entendi como que isso aqui funciona. Até que em seguida a gente começa a se aprofundar cada vez mais sobre determinado assunto. Então a gente passa a perceber que, talvez as coisas sejam um pouco mais complicadas do que eu tava pensando inicialmente. E aí a nossa confiança desaba. Eu sei que nada a gente sei. começa a se sentir ignorante. Mas é porque agora sim a nossa mente realmente está se expandindo. A gente tá começando a ver que as coisas são bem mais complexas do que elas pareciam em um primeiro momento. Exato. Até que chega em um ponto em que a gente se sente um completo ignorante, com a impressão de que a gente não sabe nada sobre um tema. É o momento em que a nossa única certeza passa a ser sobre a nossa própria ignorância. É a fase do só sei que nada sei. Aliás, vocês sabem quem que disse essa frase? Eu também não sei. Ela costuma ser atribuída ao filósofo Sócrates, mas não existe muita certeza disso, porque ela não é encontrada de maneira direta em nenhum texto do grego antigo. Mas enfim, seja como for, esse é o ponto de virada. E é aqui que muita gente desiste ao tentar aprender sobre um determinado assunto. A percepção da nossa própria ignorância pode fazer a gente querer deixar tudo pra lá, mas é preciso continuar se esforçando, continuar estudando e seguir o ensinamento de um outro grande filósofo, o E.T. Bilu. Mais especificamente quando ele nos diz busquem conhecimento. E isso realmente é importante. Ok, a fonte não vale, mas a frase é realmente importante. Afinal, a busca contínua por conhecimento é o que faz com que as coisas finalmente entrem no eixo. Isso é ciência. Conforme a gente continua estudando, o nosso conhecimento segue aumentando, mas agora de uma maneira constante e natural. Vejam que a linha volta a subir no gráfico, só que de um jeito mais suave, indicando que a nossa confiança está crescendo de uma forma proporcional ao conhecimento, que está de fato sendo adquirido. E é aqui que tudo volta a fazer sentido, e a gente realmente aprende de verdade. E para comprovar a existência desse efeito, os pesquisadores fizeram uma série de testes. Em um deles, um grupo de voluntários respondeu a uma série de perguntas sobre lógica e gramática. E em seguida, os pesquisadores pediram para que eles fizessem uma avaliação do próprio desempenho. E o resultado chamou a atenção. Os entrevistados que acertaram mais perguntas subestimaram o próprio desempenho. Enquanto isso, aqueles que erraram mais perguntas acreditavam que tinham mandado super bem. Os pesquisadores então repetiram os testes em diferentes contextos. Foram feitos experimentos com atletas, enxadristas e até humoristas. E de maneira geral, o resultado foi sempre o mesmo. Quanto pior o desempenho de uma pessoa numa tarefa, maior a autoestima dela. Você quer um exemplo bem prático disso no seu cotidiano? Se você tiver carteira de motorista, me diz o seguinte: você se considera um bom motorista? Um estudo americano mostrou que 80% das pessoas acreditam que tem um talento acima da média na direção. E essa conta obviamente não fecha. Não tem como... Cara, eu acho que se eu assim tivesse uma avaliação de mim, assim, mas eu tô pensando aqui em que área eu poderia fazer essa autoavaliação, tá ligado? E sinceramente eu não sei. Eu me considero um bom criador de conteúdo? Cara, eu diria que não, tá ligado? Eu acho que eu preciso melhorar muita coisa ainda, né, velho? Quem pode dizer são vocês aí que me acompanham, né? Mas eu acho que eu tenho que melhorar muitas coisas, velho. Por exemplo, vou pegar videogame. Eu gosto de jogar bastante videogame. Eu me considero... No videogame eu não me considero um bom jogador de videogame, não, velho. Eu me considero médio, bem mediano mesmo, tá ligado? Como um jogador de videogame. Cara, no geral, então, assim, eu tô tentando pegar, assim, várias coisas, né? Na época de escola, considerava um bom aluno. Cara, um bom aluno em questão de comportamento, eu diria que mais pra sim, tá ligado? Assim, o 5 é a média, eu diria então que eu era um 7, tá ligado? Mais ou menos assim. Né? Um pouco assim, não era muito bom, mas também não era também mediano, né? Ficava ali entre o bom e o médio ali. Mas nas provas, assim, as provas eu mandava bem, mas eu mandava bem meio que no chute, né? Assim, então, assim, eu não, me avaliando em questão de prova, eu diria que eu não era bom, não, velho. No geral, então, pegando tudo isso que eu venho falando, eu acho que eu mais talvez me subestimo. Ou será que talvez sim, eu preciso melhorar, né? Será que eu sou subestimado? Eu me auto-subestimo, né?
Porque já falaram isso pra mim recentemente, velho. Que, pô, eu falo que eu sou leigão, eu não entendo muita coisa, porque eu reajo a anime, reajo a filme, muita coisa assim, jogos, né? E dou minha opinião, né? E eu sempre deixo claro que, galera, eu não sou um entendedor do assunto, eu não sei nada, eu apenas sou um leigão que dou minha opinião aqui, né? E falaram isso pra mim, que eu deveria me valorizar mais, né, velho? Porra, que deveria dar mais. Ter mais confiança no que eu falo, né? E não achar que posso estar errado 100% das vezes, né? Talvez eu me subestime demais, talvez eu realmente tenha um conhecimento ali, né, velho? Enfim, mas vai saber, né? Sei lá. talento acima da média na direção. E essa conta obviamente não fecha. Não tem como 8 a cada 10 pessoas estarem acima da média. Tem muito barbeiro se achando piloto por aí. E isso explica muita coisa. E é por isso que o efeito Dunning-Kruger pode revelar um perigo real no cotidiano. E para entender isso, vamos voltar para aquele gráfico. E é ali no ponto mais alto que um piloto de moto recém-habilitado, por exemplo, pode achar que consegue fazer manobras super arriscadas, ou que um médico recém-formado pode cometer um erro numa cirurgia, ou que um investidor inexperiente pode pensar que entende tudo no mercado financeiro e perder uma fortuna numa escolha mal calculada. E é também por viver eternamente nesse ponto do gráfico que muita gente lê alguns textos em aplicativos de mensagem e já se acham especialistas em assuntos extremamente técnicos, como por exemplo vacinação. Ou então que alguém que acredita que a Terra é plana jura que consegue provar suas teorias usando, sei lá, uma régua e um copo d'água. São sempre as coisas mais estranhas. São pessoas que se deixam levar pela própria autoestima e acreditam que o seu conhecimento ainda superficial já é o suficiente para entender tudo sobre temas extremamente complexos. Por isso, quando alguém está nesse ponto da curva de aprendizado, é preciso entender uma coisa. Até um estúpido é um inteligente em potencial, mas ele precisa reconhecer a própria ignorância e ir atrás do verdadeiro entendimento sobre os assuntos. Isso, exato. É isso que diferencia quem vive na zona de conforto da falta de conhecimento daqueles que ousam se desafiar em busca da compreensão real do mundo que nos cerca. E ao fazer isso, a gente avança no gráfico. E aí então se torna necessário tomar cuidado com o ponto mais baixo dele, quando a nossa confiança está lá no fundo. A gente também não pode ficar travado nesse ponto achando que nós não somos capazes de entender nada. É bem aqui que mora a famosa síndrome do impostor. É aquela ideia de autossabotagem que faz a gente achar que não tá preparado pra nenhum desafio. Isso é algo bom em mim, velho. Porque eu sei que muitas vezes eu posso estar errado, ou então perceber que eu sou ignorante algumas vezes. Mas ao mesmo tempo eu me subestimo, velho. Porque eu sou daqui. É aquela frase que eu costumo falar, né? É você quer ter razão ou você quer estar bem? Porque hoje em dia, pra dar uma opinião na internet é foda, né? Tudo você tá errado, tudo não sei o quê. Ao invés de discutir, querer provar meu ponto, eu prefiro sair como errado, né? E ficar bem comigo mesmo, velho. Eu vou ficar discutindo, batendo boca ali, ficar provando meu ponto, sendo que o cara é ignorante ao ponto de cagar pra tudo que eu tô mostrando pra ele. Então, ou seja, vai ser uma perda de tempo eu mostrar todo o conhecimento e fatos pro cara, tá ligado? Então, assim, melhor eu ficar, deixa pra lá, tá ligado? Deixa, que acha que eu tô errado, fica aí, né, velho? E, geralmente, quando eu preciso provar meu ponto, geralmente eu me saio muito bem e realmente provo meu ponto, tá ligado? Né, quando eu preciso, pô, às vezes discordam de mim, né? Um salve pro pessoal da live aí, né, velho? Às vezes discordam de mim, eu vou atrás de informação e eu tenho uma razão no que eu falo, tá ligado? Posso não estar 100% certo, mas tem muito fundamento no que eu falo, tá ligado? Às vezes eu me subestimo bastante, velho. Eu vou passar a ter mais autoconfiança, tá ligado? Eu vou passar a ter mais autoconfiança. A ideia de autossabotagem que faz a gente achar que não tá preparado pra nenhum desafio, que todo mundo é mais inteligente e que é melhor abrir mão de certas oportunidades e até mesmo renunciar a uma carreira promissora por não acreditar no próprio potencial. Olha pra mim. Para com isso. Você é uma máquina de vencer. Eu acredito em você. Obrigado. Isso é coach, né? Já sei o que fazer um dia. E eu preciso dizer que eu já passei por isso, não faz nem muito tempo. Todo mundo tá sujeito a ficar nesse ciclo em algum momento da vida. E quando a gente supera essa fase, aí sim o nosso conhecimento e a nossa confiança passam a caminhar de mãos dadas. E isso é maravilhoso. Mas ainda assim também precisamos tomar alguns cuidados.
Quando a gente passa a saber muita coisa sobre um determinado assunto, esse conhecimento se torna extremamente natural. A gente nem se dá conta de que aquilo pode ser complexo para outras pessoas, mas é preciso ter em mente que nem todo mundo ao nosso redor tem o mesmo nível de entendimento sobre tudo. Por isso é Exato. muito comum que as pessoas com inteligência acima da média tenham dificuldade de se comunicar. Elas não se fazem entender porque elas não percebem que a maioria das pessoas está alguns degraus abaixo na escala do aprendizado. E essa dificuldade para conseguir se expressar não é o único problema que afeta quem é muito inteligente. Pessoas superdotadas muitas vezes não têm acesso a escolas ou universidades adequadas ao nível delas, e aí elas acabam deixando de desenvolver o próprio talento por falta de estrutura. Outras sofrem bullying e acabam sendo excluídas dos grupos de amigos. E muitas vezes elas ainda carregam um fardo pesado por causa das expectativas de outras pessoas, que colocam nos ombros delas uma pressão Verdade, mano. enorme e constante para saberem de tudo o tempo todo. E como consequência disso tudo, quem é muito inteligente tem mais chances de desenvolver transtornos psicológicos, como desordens de humor, déficit de atenção e crises de ansiedade. Um estudo feito com integrantes da American Pô, eu Mensa, tenho que é uma ansiedade e sociedade déficit que de reúne as pessoas atenção, com velho. QI Isso aí eu mais tenho alto mesmo. dos Estados Unidos, mostrou que esses problemas são 200% mais frequentes entre as pessoas que fazem parte desse clube de gênios. Isso poderia parecer um desestímulo à busca pelo conhecimento, e fazer muita gente pensar que a ignorância é uma bênção. Mas esse não é o caso. A inteligência traz muitas outras vantagens. Ter conhecimento nos permite tomar decisões mais acertadas na vida. Garante um melhor julgamento das Perfeito. situações que aparecem no nosso caminho. É Faz com isso. que a gente saiba se adaptar melhor às dificuldades e nos torna pessoas muito mais interessantes para se conviver. Nada melhor do que conversar com alguém que expande nossos horizontes e puxa a gente para cima, mesmo que não seja na nossa área. Inclusive, melhor ainda se não for. E por isso o importante é estar sempre em busca de mais cultura e mais aprendizado, mas tendo em mente que ninguém precisa entender sobre tudo o tempo todo. É fundamental aceitar que o mundo é mesmo complexo, muito mais complexo do que a gente é capaz de dizer. E isso não é só uma forma de me expressar. O ser humano realmente não tem a capacidade de descrever o próprio conhecimento a respeito da realidade em que ele vive. E essa constatação inclusive tem um nome, é o paradoxo de Polanyi. O nome se refere ao filósofo húngaro-britânico Michael Polanyi, que criou essa teoria nos anos 1960. E de maneira simplificada, a ideia desse paradoxo é que a gente sabe mais do que a gente é capaz de dizer. Isso significa que existe uma parcela do nosso conhecimento que é tácita, ou seja, ela não pode ser expressa em palavras. É tipo quando uma professora fazia uma pergunta na escola e você dizia: "Eu sei o que é, mas eu não sei explicar." Parabéns, ligado. você era uma criança e já Isso acontece muito comigo, cara. Eu sei o que é, mas não sei explicar. Isso acontece muito comigo. Você dizia: "Eu sei o que é, mas eu não sei explicar." Parabéns, você era uma criança e já estava resumindo perfeitamente o paradoxo de Polanyi. Desde uma ideia que parece surgir do nada até a escolha de um movimento no xadrez, a nossa mente nem sempre cabe nas nossas palavras. Mas como é possível que o ser humano não seja capaz de definir o que ele mesmo criou? Ou seja, como que pode um mundo desenvolvido por nós mesmos não se encaixar na nossa própria compreensão? Um dos principais motivos para que a humanidade tenha chegado a esse ponto é que hoje em dia, basicamente, todo o nosso conhecimento é coletivo. As nossas relações são de total interdependência. A globalização tornou pessoas e países inteiros dependentes uns dos outros. Tudo está conectado. Nenhum ser humano é uma ilha. Nenhum país é uma ilha. Tá, alguns são, mas você entendeu a ideia. O que eu quero dizer é que o mundo só funciona dentro dessa teia que nós mesmos desenvolvemos. E se tornou impossível se dissociar dessa cadeia que conecta todos nós. Em outras palavras, ninguém sabe fazer um lápis. Esse pensamento partiu do economista Leonard Read. Ele diz que nenhuma pessoa no mundo é capaz, sozinha, de fazer um lápis. A produção de um objeto tão comum no nosso dia a dia exige uma série de recursos e de conhecimentos que vão além do alcance até da pessoa mais inteligente e mais preparada de todas. Desde o plantio da árvore até a derrubada da madeira, da extração do minério ao corte preciso do grafite, tudo hoje em dia depende de mais alguém. E isso fica ainda mais escancarado quando a gente pensa em tecnologias mais complexas. Se ninguém sabe fazer um lápis, imagine como uma pessoa sozinha seria capaz de montar um computador ou construir um avião do zero. E isso tudo Papo faz com reto, que a mano. organização e o entendimento do nosso próprio mundo fujam totalmente do nosso alcance. E essa constatação não é apenas uma mera curiosidade. Em última análise, o paradoxo É de nisso que Polanyi pode existe ser o especialista em várias áreas, né, velho? Você é inteligente, sabe muito sobre as cores, mas é meio difícil fazer tudo, né, velho? Então, assim, às vezes é importante especificar em uma área ali, né, velho? Focar em uma área e aceitar, assim, a ajuda do próximo que entende de uma outra área, que juntos vocês vão se complementar, né? Não sei se fez muito sentido o que eu quis dizer, mas
É tipo isso, né? Uma pessoa sozinha não vai conseguir, tá ligado? De fato. Enfim. A adaptação não é apenas uma mera curiosidade. Em última análise, o paradoxo de Polanyi pode ser o maior inimigo para o desenvolvimento da inteligência artificial. Afinal, como é que a gente pode ensinar uma máquina a fazer algo que a gente não sabe ensinar, só fazer? Como, por exemplo, programar um computador para executar atividades subjetivas ou criativas que nós mesmos não conseguimos decifrar. Por que um músico compõe uma determinada música usando um acorde e não o outro? Por que um poeta escreve um verso usando uma palavra e não outra que também rima? Por que um artista pinta um quadro usando uma cor e não outra? Se um dia a gente for capaz de decifrar todas as infinitas decisões que a nossa mente toma a cada instante, talvez nós sejamos também capazes de transportar todo o nosso conhecimento para o cérebro eletrônico. Mas enquanto isso não acontece, e é provável que nunca aconteça, será que as nossas limitações como ser humano vão impedir o avanço da tecnologia? Será que a nossa ignorância natural vai ser o grande obstáculo da inteligência artificial? Essas são perguntas difíceis, justamente porque o mundo está além da nossa compreensão. E se a gente não sabe as respostas para elas, não tem problema. Afinal, lembram do efeito Dunning-Kruger? Quem acha que sabe tudo tende a estar inebriado pela própria ignorância. Reconhecer que a gente não sabe é o primeiro sinal de que nós estamos, de fato, no caminho do aprendizado. E por isso... Mas tem, hoje em dia, gente que se acha o sabichão e sabe da porra toda, mas não sabe, na verdade, não sabe de caralho nenhum, velho. Vamos continuar aprendendo. A vida toda. Todo dia. Muito obrigado. Eu não sou ignorante, ainda bem, velho. Eu sei que eu não sei de todas as coisas, velho. Eu sou inteligente, tá ligado? Assim, cara, todo mundo fala que eu sou inteligente, cara, na minha vida. Sempre fala, pô, que você é inteligente, cara. Mas só basta querer, né? E isso é um problema que eu passei por toda a minha vida, né, velho? Porque eu deixei a oportunidade passar, eu, assim, né? Não fui atrás de estudar tanto, né? Mas eu acho que se eu fosse mais focado, tá ligado? Nas coisas, eu acho que eu teria um conhecimento mais apurado, velho. Tá ligado? Enfim. Porque eu vejo potencial, tá ligado? Em mim mesmo. Eu sei que eu tenho um potencial, só que, sei lá, mano, eu não corro atrás, tá ligado? Pô, eu deveria focar mais, mas sei lá, mano. Enfim. Eu não sei. Eu vou melhorar, né? Cara, esse vídeo foi muito bom, tá? Assim, muito obrigado pra quem recomendou. Foi um vídeo bem, assim, que deu pra me refletir sobre algumas coisas, até sobre mim mesmo, assim, parando pra pensar, né, velho? Que, obviamente, eu também falo brincando também, né, velho? Assim, né? Não é sério que quando eu falo no vídeo que eu sou burro, que eu sou um leigão, né? Também não sou. Eu tenho minha base de conhecimento também, né? Obviamente, só que, né? Sempre mantendo a humildade, saber que eu não sei tudo. E também até mesmo as coisas que eu sei que ainda faltam picuinhas ali, faltam detalhes, né? Pode ser que, né, o que eu sei, né, o que era certo hoje em dia talvez não seja mais o que era certo antes, hoje em dia talvez não seja mais certo, né? Enfim, como a ciência, né? O conhecimento ele muda, né? A ciência muda, ele é mutável. Então, né? Enfim. Cara, muito bom vídeo. Galera, link do vídeo original vai estar na descrição. Vão lá, deixam um like e se inscrevam no canal do Ciência Todo Dia, que ele merece pelo excelente conteúdo que ele trouxe aqui pra gente, velho. Um vídeo muito bom, tá? Gostei demais, parabéns aí acho que é Pedro Loss, né, se não me engano, o nome dele. Mandou muito bem no conteúdo, cara, sensacional. Serviu de aprendizagem, de certa forma. Vou ficando por aqui, um abração, é nóis, até a próxima. Eu fui. O homem é um cavalo forte, de coração tão fiel.